Eu queria dizer que esse assunto é um assunto muito caro ao nosso grupo, porque o professor Gilberto de Macedo, quando imaginou esse grupo, imaginou de uma forma muito ampla, e de todas as vertentes que possam estar associadas ao cérebro, desde a vertente mais estritamente biológica até a vertente social. E o Claudinho, que fez parte conosco desse. Eu queria que as pessoas fechassem o microfone, só ficasse o Cláudio Soriano e o Cláudio Torres, porque senão vai dar interferência. E então, o Claudinho Soriano, que é professor de pediatria, foi nosso colega do Centro Acadêmico de Medicina e conheceu muito o professor Gilberto Macedo. Então, Cláudio, eu queria que você fizesse a apresentação do Cláudio Torres para a gente poder começar a fazer essa, essa aula e depois a discussão. Bem, vamos lá. Meu xará aí, Cláudio Torres, colega aí, com bastante experiência aí. Se eu for discorrer o currículo dele, a gente vai ocupar metade do tempo aí da aula, então vamos ser sucintos, né? Um grande colega psiquiatra, mas que tem trabalhado aí na parte de epidemiologia, né? Tanto lá na Unifesp, como também ficou um tempo nos Estados Unidos, trabalhando junto a organismos internacionais. E hoje nós temos o prazer de tê-lo conosco. O professor nunca se aposenta, né? Está sempre na ativa aí. E estamos contando com ele aqui conosco. Vamos lá, Cláudio. Vamos começar. Muito obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer o convite do Dr. Fernando Gameleira para participar desse encontro. E eu vou falar de uma pesquisa que é muito importante para mim e que acredito também que seja importante para muitas outras pessoas, né? Vocês, inclusive, espero. Então, o tema é esse, né? A associação entre a desnutrição infantil e a saúde mental materna. Então, a título de introdução, a próxima, por favor. Em populações de baixa renda, então, a desnutrição e problemas de saúde mental, principalmente nas mulheres, tem uma alta prevalência. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a desnutrição é uma doença de natureza médica e social, que é resultante não apenas de problemas relativos à nutrição e falta de alimento, mas frequentemente da falta de cuidado adequado, relacionada à baixa escolaridade do cuidador, a problemas familiares e à pobreza. Nós vamos acrescentar, então, essa ideia da saúde mental, né? O objetivo, então, é explicar se a desnutrição está associada à saúde mental da mãe e quais outros fatores que estariam associados. O próximo. Então, inicialmente, para dar uma ideia sobre a distribuição da desnutrição infantil das crianças abaixo de 5 anos, em 2018, que foi o último ano que eu consegui dados, né? E que corresponde, então, a que 230 milhões de crianças, 21,9% da população dessa faixa etária, são portadores de desnutrição. E a desnutrição se distribui no mundo de acordo com esse mapa, em que o vermelho é aqueles países que têm mais de 30% das crianças desnutridas. Como se vê, principalmente a África e o sudeste da Ásia, mas tem também outros lugares, na Oceania, por exemplo, né? E na América Latina é só aquele paísinho ali que eu não sei qual é. O Brasil, curiosamente, está considerado como tendo baixo, ou seja, baixa prevalência de desnutrição, de 2,5% a 10%, né? Esse verde claro. E junto com os Estados Unidos e a China e outros países da Europa, né? Azul
é aqueles que têm uma faixa intermediária, que tem mais que o Brasil, né? E que são os países da América Latina, alguns da África, alguns da Ásia, México, né? E o curioso, quer dizer, acho que o ponto a salientar aí, que onde tem a maior concentração de desnutrição no mundo é no sudeste da Ásia, porque embora a África tenha uma grande extensão aí em vermelho, a densidade populacional no sudeste da Ásia é imensa, né? Então, se só pensar na China, na Índia, vocês vão ver que tem uma prevalência, uma população de mais de 1 bilhão de habitantes e que com mais de 30% das crianças sendo desnutridas, né? Próximo, por favor. Então, essa pesquisa foi iniciada quando eu estava em São Paulo, no município do Imbu, que é da Grande São Paulo, e que envolvia, então, o departamento de pediatria e o departamento de psiquiatria da Escola Paulista, que era a Escola Paulista e agora é a Unifesp, né? E daí um professor de pediatria, o professor Nóbrega, que o Cláudio deve conhecer, perguntou por que as mães não seguem as orientações que são dadas no ambulatório de desnutrição infantil. O Imbu ainda é, mas na época era mais, uma concentração de população de baixa renda. E lá não tinha um ambulatório só para desnutrição. E ele me fez essa pergunta, querendo que eu, como psiquiatra, recém-vindo da minha formação em epidemiologia clínica, procurasse uma resposta, né? Então, eu partindo disso, a próxima, por favor. Então, eu já falei isso, que ao longo das últimas décadas, dos anos 80 para cá, eu participei de muitas pesquisas abordando esse problema. Como é que o transtorno de uma pessoa pode estar associado ao transtorno de outra em proporções epidêmicas, sem ser por contágio, né? Que é o caso aí da nossa hipótese que vem no próximo slide. Então, o roteiro é assim. Você parte dessa observação, né? E você se pergunta, por que as mães desnutridas não entendem as orientações que são dadas para melhorar o estado nutricional das crianças, né? Daí se constrói a hipótese. Nas populações de baixa renda, existem mães que, por terem problemas emocionais, não conseguem cuidar adequadamente dos seus filhos, inclusive no aspecto nutricional. Próxima, por favor. Então, o primeiro estudo que eu propus foi um estudo caso-controle, que tinha, então, o nome em português de A Saúde Mental de Mães de Crianças Desnutridas. Esse estudo foi publicado em 1996 no International Journal of Epidemiology, e foi o primeiro estudo que eu tenho conhecimento a abordar essa possível associação. Nos anos seguintes, foram publicados centenas de outras pesquisas sobre o assunto, mas nós vamos ver mais para frente os dados, né? Então, esse primeiro artigo, que tem a lista dos autores aí, pode voltar, por favor. Eu ia falar dos objetivos. Seria avaliar a associação entre a desnutrição energético-proteica em crianças e a saúde mental de suas mães, em uma área de baixa renda, né, no Imbu. Os métodos é um estudo caso-controle, em que os casos são mães de 60 crianças com desnutrição, atendidas lá no ambulatório específico, né, e os controles seriam mães de 45 crianças eutróficas, atendidas nas mesmas unidades, mas que iam lá só para vacinação, né, então elas eram crianças sem patologia. E o desfecho, então, seria
que as mães de desnutridos, com score mental maior que 6 no QMPA, que é um questionário de morbidade psiquiátrica do adulto, fossem em maior número nas crianças desnutridas, né? Próximo, por favor. Então, os resultados. No grupo experimental de criança desnutrida, o QMPA era positivo em 63% dos casos, enquanto que no grupo controle era positivo em 38% dos casos, o que dava um odds ratio, né, de 2,8, com um intervalo de confiança entre 1,2 e 6,9. E, além disso, na análise, outras interações que faziam aumentar esse número, essa diferença, né? Esse odds ratio, seria a mãe ter mais de 3 filhos ou mais, que aumentava para 20 o odds ratio. E ela ter uma idade maior de 30 anos, que fazia, então, o odds ratio ir para 12,5. Então, as conclusões do estudo, assim, bem sucintamente, são que as mães de crianças com desnutrição crônica, né, apresentam uma taxa não é crônica, desculpe, é aguda, no caso. Apresentam uma taxa de QMPA positivo maior do que as mães de crianças eutróficas. E, ao contrário do baixo peso a nascer, a idade materna e o número de filhos interagem com o transtorno mental, aumentando a intensidade da associação. Então, a conclusão era que o manejo da saúde mental materna pode levar as mães a serem melhores cuidadoras de seus filhos, o que pode ter um impacto positivo, então, na desnutrição. Próximo. Esse estudo eu apresentei no Congresso Mundial de Psiquiatria em Atenas, em 1987, e ele ganhou o segundo prêmio de pesquisa original, chama Wired Eyes. O próximo, por favor. Então, a partir daí, eu iniciei uma série de pesquisas procurando avaliar outros fatores psicossociais que fossem associados à desnutrição. Né? O próximo, por favor. Então, aqui eu fiz uma simplificação do que seria o modelo hierárquico que é proposto em epidemiologia, e que se concentram os níveis em que existe associação. Né? Então, tem a nível central a criança, o peso ao nascer, que é aquele fator independente, a saúde mental da criança, que a gente vai ver mais tarde, a questão da mãe, a saúde mental da mãe, que é o que nosso ponto principal, a interação da mãe com problemas mentais com a criança, que cruza aí os dois níveis, né? As questões familiares, que seriam o ambiente familiar e a presença do pai biológico, principalmente, mas tem outros fatores, é claro. Tem, por exemplo, o ambiente familiar, que é um outro fator que nós estudamos, e as condições externas à casa, né? Que seriam o fator socioeconômico, que é importantíssimo, e a questão dessa mãe ter suporte social para cumprir as tarefas dela, maternas e as outras. Né? Então, o próximo. Então, o primeiro que a gente viu foi a interação mãe-criança desnutrida. A questão da interação é uma coisa muito interessante que foi começado a estudar por psiquiatras, é claro, pelo Bowlby, mas que se ampliou depois para estudos de vários níveis, né? Então, eu tive a oportunidade de participar em algumas reuniões
tanto na Suíça como em Portugal, para discutir o método de lidar com essa interação, de avaliar essa interação, né, de quantificar essa interação. E esse trabalho inicial foi publicado aí no Journal of Tropical Pediatrics, no ano 2000, com a participação do Karsten Hundeide, que era norueguês, e o John Harley, que era da Organização Mundial de Saúde, além dos outros colegas brasileiros, né? Próximo, por favor. Então, a interação, o que eu aprendi, né, basicamente, sobre como é que você olha uma boa interação mãe-criança, né, é que você aplica e procura 8 princípios de boa interação da mãe com a criança, né? Então, basicamente, são essa lista aí. Sentimentos positivos com relação à criança, né? Claro. Seguir a iniciativa dela, comunicar-se com ela, elogiar, quando possível. É uma coisa curiosa, só, por exemplo, muitos pais, mãe e pai, não gostam de elogiar a criança porque acham que com isso perdem o respeito. Mas não é verdade, né? Só um intervalo. Tem alguém querendo falar aí? Pode eu queria pedir para desligar os microfones. Tá. Pronto. Tá bom. Obrigado. Focar, que é ensinar a criança a prestar atenção em alguma coisa, né? Dar significado aos acontecimentos que ocorram no cotidiano da vida da criança. Expandir é você ampliar uma observação para alguma coisa mais ampla, ensinando a criança a poder pensar, né? E regular, que é dar limites, tanto no sentido, né, para mais como para menos, da criança. Então, partindo desses métodos, ou desses princípios, a hipótese do estudo é que o transtorno mental materno impediria que a mãe estabelecesse uma boa interação com a criança, contribuindo assim para o desenvolvimento da sua desnutrição. Então, o objetivo seria medir a associação entre interação mãe-criança e o estado nutricional das crianças desnutridas. O próximo, por favor. Então, foi realizado lá no Imbu, né? E as crianças tinham entre 1 e 4 anos. A saúde mental materna foi avaliada agora com o Self-Report Questionnaire, que é o questionário desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, que é um instrumento também de triagem, né, que pega as patologias mais comuns, e que a interação materna com a criança seria feita por um avaliador independente usando um vídeo de 15 minutos de uma situação de alimentação e de brincadeira da mãe com a criança. A base para a pontuação do vídeo é o instrumento que foi chamado ICDP, que é International Child Development Program, da Organização Mundial de Saúde, que é um método de melhoria da interação, que é a detecção desses 8 princípios aí que eu mencionei, e que foi feito um estudo de confiabilidade, então, entre os avaliadores após treinamento, e se constatou que em 18 duplas mãe-criança, obteve-se um kappa ponderado de 0,546, que é um kappa razoável. Ou seja, não chega a ser ótimo, mas é bom. O próximo, por favor. Nos resultados, as mães positivas para o SRQ, ou seja, com provável transtorno, apresentavam scores mais baixos na interação do que as mães sem transtornos mentais. Então, esse Wilcoxon, de 13, que equivale a um P de
menor que 0,001. Outras variáveis não foram associadas com a pontuação. A idade, filho, número de filhos, etc. Escolaridade, inclusive. Então, o estudo futuro poderia ser a realização de um ensaio clínico com o objetivo de melhorar as interações das mães com os transtornos dos filhos para avaliar o impacto na nutrição. Próximo, por favor. A partir daí, então, se partiu para avaliar outros trabalhos, agora feitos por outros autores, e também com o nosso, que a gente começou a suspeitar que o ponto intermediário entre a desnutrição e o transtorno mental era a incapacidade que o transtorno mental trazia para a mãe de executar as tarefas que se esperava dela, né? Então, na literatura, Arfan e os colaboradores fizeram um estudo que foi publicado no boletim da Organização Mundial de Saúde, em que eles mostravam que a associação entre o transtorno mental e o déficit da interação, em amostras populacionais, não ocorria ao invés do que ocorria nas amostras clínicas. Ela fez um estudo multicêntrico em 4 países e achou que a associação ocorria apenas em 2 deles, na Índia e no Vietnã. No Peru e na Etiópia não houve uma associação significativa. Quer dizer, entre o que eu estou querendo dizer, acho que eu me confundi, entre a desnutrição infantil e o transtorno mental materno, né? O que eu tinha detectado no meu trabalho com a amostra clínica, numa amostra populacional, não ocorria. E esse é um ponto importante dos trabalhos que foram feitos. Então, porque depois eu fui fazer um estudo com a amostra populacional e também não encontrei associação. Mas isso eu vou falar um pouquinho para frente. Então, a hipótese que se faz a partir desses artigos é que nas amostras clínicas, os casos de transtorno mental apresentam mais incapacidade do que as portadoras de transtorno mental nas amostras populacionais. Ou seja, quem tem, além do transtorno mental, uma incapacitação por causa disso, tem mais chance de procurar atenção médica, né, numa clínica, do que aquelas que conseguem se desempenhar das suas funções razoavelmente, né? O seguinte, por favor. Então, a partir daí, fomos aprofundar um pouco o estudo dessa incapacidade. Então, no São Paulo Medical Journal, nós publicamos um artigo em que se fazia um estudo específico sobre essa questão, né? Próximo, por favor. Em que o objetivo era avaliar se a incapacidade materna relacionada ao transtorno mental pode fazer parte da associação entre desnutrição e transtorno mental. Então, foi feito em 2 instituições, isso agora já aqui em Alagoas, né? Uma para crianças desnutridas, que é o CREI, e outra para crianças eutróficas, que é uma creche, né? Próxima ao CREI, imagino que alguns de vocês conheçam, que é o Centro de Recuperação Nutricional, né? A metodologia, então, foram 55 crianças desnutridas, de 12 a 60 meses, e que tinham, então, uma desnutrição crônica. E 70 crianças eram o grupo controle,
e frequentavam a creche na mesma área. Foi feito o Self-Report Questionnaire, que era identificar as mães com problemas, e, no caso aí, o Sheehan Disability Scale, que avalia a incapacidade dos portadores de doenças e transtornos. Próximo, por favor. Os resultados, então, mostraram que a incapacidade associada aos transtornos era 2,28 vezes maior do que era 2,28 vezes mais nas crianças com mães com transtorno, né, tipo mais desnutrição, e que o melhor modelo da regressão logística incluía um número maior de residentes e a ausência do pai biológico na casa. Essa interação é uma constante. O transtorno mental sempre interage com alguma coisa. O caso aí foi com o transtorno, a ausência do pai biológico, que era o fator importante, né? Então, a conclusão é que, se confirmada, a associação entre a desnutrição e a incapacidade referente ao transtorno pode ser útil para ajudar a identificar a cadeia causal entre a desnutrição infantil e o transtorno mental. Isso nós vamos ver mais tarde, que é importante quando se planejou fazer intervenções, né? Próximo, por favor. Então, a avaliação da interação mãe-criança desnutrida para intervenção em grandes amostras é muito complexa. E uma solução seria, então, treinar todas as duplas, mãe-criança desnutridas, né, sem avaliar a interação. A gente viu também, baseado nas experiências anteriores, que a avaliação da interação mãe-criança é um problema muito complexo para você fazer com populações grandes, né? Próximo. E aí também foi avaliado o suporte social, que daí já é dentro daquela hierarquia que eu coloquei naquele gráfico, é a parte mais externa, quando você vai ver o que vem de fora da família, né? Próximo, por favor. Então, o suporte social, o objetivo é investigar o papel dele nessa associação entre o transtorno mental e a desnutrição. Para isso se usou esse questionário aí, e o SRQ foi usado para a saúde mental, e as variáveis sociodemográficas e o índice de estatura para bionutrição, e se comparou 55 duplas mãe-criança desnutrida com 70 mãe-criança eutrófica. Na análise univariada, se viu que o transtorno, a ausência do marido, tanto na casa como no mercado de trabalho, e eram associadas à desnutrição. E o apoio global, como o questionário propõe, não era associado. Era uma parcela específica, né, do apoio. E na análise multivariada, a interação social positiva diferiu significativamente entre os grupos. A categoria interação social positiva parece ampliar o conceito das mães sobre o cuidado adequado com os filhos, né? Quando elas têm um apoio social, é como se transmitissem para ela o quão importante ela é cuidar adequadamente da criança. Quando ela está mais isolada, ela não se dá conta disso, né? Próximo, por favor. A outra questão que a gente viu, que também faz parte lá do nosso modelo inicial, é a questão do ambiente familiar.
onde se observou o Homer, que observa como é o ambiente em termos de estímulo para a criança, os aspectos físicos da casa, se tem instalações adequadas e tudo, para verificar o quanto isso é importante nessa nossa dia de pesquisa de saúde mental materna e desnutrição. E dentro dessa escala, a subescala estimular o comportamento acadêmico foi associada, então, ao atraso do crescimento. Então, eu ensino a criança para aprender através do ambiente. Se o ambiente não é bom, ela não aprende, né? E entre as variáveis socioeconômicas, a escolaridade paterna baixa também foi associada. Né? Interagia, né? Próximo, por favor. Daí, se partiu para a criança, fazendo um estudo caso-controle sobre a saúde mental da criança. Daí se comparou 48 crianças desnutridas com 50 crianças eutróficas atendidas lá na creche. E se usou um questionário para a saúde mental da criança, chamado SDQ, que é Questionário de Capacidades e Dificuldades, e o mesmo SDQ para a mãe, e o estudo da incapacidade através do Sheehan. Próximo. O resultado da análise univariada se observou, então, que a escolaridade baixa da mãe, o maior número de residentes no domicílio, o maior número de filhos que convivem com a família, né? E a classe social, que embora todas fossem de classe baixa, tem alguns que são extremamente pobres, né? D e E, basicamente, são as classes sociais que participaram do estudo, e que os problemas de conduta detectados na criança, eles não chegaram a ter significância estatística, foi um P igual a 0,08, e que apresentou a associação positiva foi a incapacidade materna. E mais na regressão logística, houve uma interação e os problemas de conduta da criança se tornaram significativos. Então, a conclusão desse estudo é que existe uma maior associação da criança apresentar problemas de conduta e junto com a incapacidade da mãe associada aos seus transtornos mentais. E daí não dá para saber se a criança fica com transtorno de conduta em decorrência ou ela já tinha uma tendência anterior, né? Foi um estudo que não dava para detectar isso. Foi longitudinal no sentido mais prospectivo, né? Ele é retrospectivo e daí não dava para ver. Próximo, por favor. E então, nesse estudo, foi acrescentado então esse fator do transtorno mental da criança. E foi sugerido, então, o problema de conduta da criança. E foi suposto que um fator para explicar a associação seria a incapacidade, que já foi referida, né? Próximo, por favor. Daí aconteceu uma coisa curiosa, só. É que começou a se chamar, em vez de desnutrição crônica, de baixa estatura. Depois, talvez, o Cláudio Soriano possa nos ilustrar a respeito. Mas o fato é que os pediatras lá e os nutricionistas propuseram usar o termo baixa estatura em vez de desnutrição crônica. E o objetivo foi avaliar a associação entre
a desnutrição crônica, no caso, né? E os diferentes transtornos. Foi um estudo transversal que avaliou a desnutrição, e agora a diferença desse estudo é que se aplicou um questionário diagnóstico, em vez de ser um questionário de rastreamento, como era o SRQ, foi o MINI, que é um questionário que dá o diagnóstico da mãe. O próximo, por favor. E o resultado foi que, na análise univariada, se detectou como diagnósticos maternos na associação com a desnutrição o episódio depressivo recorrente, o transtorno de pânico e o transtorno de estresse pós-traumático. Após os ajustes com as outras variáveis, permaneceu estatisticamente associado, né, o episódio depressivo maior e o transtorno de pânico, como associados à disfunção crônica. E o estudo, então, reforça a necessidade de mais pesquisas de cunho longitudinal para que a gente possa estabelecer essa questão de causalidade entre um e outro, né? Próximo. Então, o nosso estudo se distingue da literatura nessa questão, porque na literatura eles identificam só a depressão como o principal transtorno associado à depressão, à desnutrição da criança. E nós identificamos o transtorno de pânico também. Próximo, por favor. Daí nós tentamos estudar a resiliência. A resiliência eu vou passar por cima, porque resiliência, a conclusão do estudo é assim, a resiliência é um termo muito vasto, muito amplo. E o próximo, só para dar uma ideia da amplidão a gente usou essa escala de resiliência do Connor Davidson, e lá se fazia perguntas para a mãe desse tipo: eu consigo me adaptar quando mudanças acontecem? Eu consigo lidar com qualquer problema que acontece comigo? Eu acredito que a maioria das coisas boas ou ruins acontecem por alguma razão. Eu me esforço ao máximo, não importa qual seja o resultado. São perguntas que, para uma população de baixo nível socioeconômico-cultural, são muito difíceis de responder. Além do que, isso é muito genérico, é muito amplo. Nós não concluímos praticamente nada desse estudo. Eu só coloquei aí porque foi um estudo grande, né, longo, e que não trouxe muita novidade para o nosso trabalho. Próximo, por favor. Aqui fala um pouco mais desse estudo, e como vocês veem, foi feito aí o Connor Davidson, teve aí a diferença dos transtornos, que continuou grande com relação aos problemas de saúde mental materna. Próximo, por favor. E aí a conclusão final realmente é essa, que a resiliência é muito difícil de ser estudada num tipo de desenho que nós propusemos, né? Próximo. E aí, nós quisemos colocar um pouco o resultado dos estudos piloto que nós fizemos, que foram 2, um em São Paulo e um em Maceió. E o estudo de São Paulo foi muito pequeno, foi só para ver se era possível avaliar as mães para fazer uma intervenção, né? E fazer a intervenção e ver se havia receptividade da mãe.
Então, foram 12 duplas mãe com transtorno mental e filho desnutrido, e 6 duplas de mães com transtorno mental sem intervenção, né? E filho desnutrido sem intervenção. E aí não deu resultado significativo, inclusive porque a amostra era muito pequena. Era mais uma questão de um estudo de aplicabilidade. O método utilizado foi um precursor daquele feito pela Organização Mundial de Saúde, e não houve, como eu disse, diferença estatisticamente significativa. E a conclusão mais importante é que a intervenção é aplicável e parece melhorar a interação da criança. Precisaria aumentar a amostra para poder concluir algo mais significativo, né? Próximo. E em Maceió, nós aumentamos um pouco a amostra, né? E mudamos, em vez do MISC, foi usado o ICDP, que é um aperfeiçoamento do MISC, né? O MISC foi feito para ser usado em Israel. E o ICDP foi... nós fizemos algumas reuniões lá na Europa para fazer com que ele fosse aplicável em qualquer ambiente, né? Qualquer país, qualquer cultura, né? E usando os mesmos 8 princípios que eu mencionei no início. E a intervenção eram 5 sessões de 90 minutos com periodicidade semanal. Esse é o seguinte, por favor. Os instrumentos utilizados foram esses aí, o SRQ, o Sheehan, a escala de Bailey para ver o desenvolvimento da criança, o ambiente familiar, que já foi mencionado, para ver como é a casa da criança, né? E o questionário de conhecimentos, atitudes e práticas, que é um tipo de questionário que se utiliza para ver quando você faz uma intervenção em que você ensina alguma coisa, você vai verificar depois o quanto que a pessoa aprende, o quanto que ela muda de atitude a partir daquela aprendizagem e o quanto que ela pratica aquilo que ela aprendeu, né? Um próximo, por favor. Então, a conclusão desse estudo foi que não foi eficiente. Foi avaliado depois de 6 meses da intervenção, né? Então, não houve um aumento do conhecimento acerca do comportamento adequado que foi transmitido para que se pudesse detectar uma mudança no ambiente ou no desenvolvimento da criança, e pode ser que 6 meses tenha sido um tempo muito curto, né? Próximo, por favor. Então, a diferença entre os 2 estudos é que o primeiro, como eu referi, foi só para ver a aplicabilidade de uma intervenção, enquanto que em Maceió a intervenção proporcionou uma melhora no conhecimento das mães para uma boa interação com o seu filho, mas sem colocar em prática. Isso é alguma coisa muito comum, só a título de ilustração para quem nunca lidou com isso. Eu já fiz outros trabalhos com outros temas, aplicando a questão do conhecimento, atitudes e práticas. Muitas vezes você faz a mãe, ela aprende o que deveria fazer, mas isso não faz com que ela tome uma atitude em relação àquilo, nem faz com que ela pratique aquilo que ela aprendeu. Isso é uma coisa que é interessante a gente colocar. Acho que dá para aplicar isso aí em tudo, até, sei lá,
para alunos de medicina, por exemplo. Né? O próximo, por favor. Aqui foi uma meta-análise feita sobre o tema da Associação de Saúde Mental da Criança, desnutrição da criança e saúde mental da mãe. Eu não sei se dá para enxergar, porque está meio pequeno, mas o nosso estudo está... Onde é que está o Miranda? Que o Miranda está aqui, está o de Miranda. Publicou em 96. Todos os outros estudos foram depois do ano 2000. Estou dentro daquilo que eu pude conhecer, quer dizer, esse nosso estudo foi o primeiro que foi feito na literatura médica, né? E mostrou que realmente existe uma associação, apesar de que aqui eles ainda não estavam considerando a diferença entre amostras populacionais e amostras clínicas. Eu gostaria até de fazer, eu precisaria da licença e da colaboração da doutora Surcan aí, que é da Johns Hopkins, para poder separar os estudos de amostras populacionais e amostras clínicas para ver se mantém essa tendência, né? O próximo, por favor. O estudo que eu achei que mostrou o melhor resultado a partir dessa associação foi um estudo publicado no Lancet por o pessoal do Paquistão. O Atif Rahman, ele era do Paquistão, agora ele é professor na Inglaterra. Mas que ele fez um estudo com uma população de 600 mil mulheres no terceiro trimestre da gravidez. Ele treinou essas mulheres, ele treinou pessoas daquela população para aplicarem nas mães. Alguém quer falar? Não? Uma técnica, programa Pensar Saudável, que eu não conheço, mas que ele refere no artigo dele, e que a saúde mental materna tem impacto no crescimento e desenvolvimento infantil, com implicações na nutrição e no bem-estar geral, que é alguma coisa que a gente já, de certa forma, sabia, né? E a intervenção teve efeitos positivos mais amplos. Ela reduziu os episódios de diarreia, aumentou a taxa de imunização, promoveu o uso de contraceptivos e melhoria da interação entre pais e filhos. Ou seja, diminuiu a incapacidade, mas a desnutrição não se detectou diminuição da desnutrição, cura da desnutrição, e se manteve enfim, a grande conclusão parcial que se tem é que esse tipo de intervenção, a partir desse tipo de conhecimento, ele é útil para melhorar a incapacidade, não para tratar a patologia materna. Você deixa, vamos dizer assim, de se preocupar tanto com os sintomas da mãe, se preocupa muito mais com fazê-la mais capaz de interagir bem com a criança que ela tem. Eu acho que era isso. Tinha mais alguma coisa, mas acho que acabou aí Tinha mais um slide para mostrar, mas não tem. Se não tiver, não tem problema. O principal acho que já foi. Cláudia, tudo bem? Opa. Professor. Bem, em 2000, na verdade, um economista, né, Jamie Heckman, ganhou o prêmio Nobel. Quer dizer,
falando sobre a importância do investimento na primeira infância, do ponto de vista econômico, né? Cada dólar investido rendia, né, de 7 até 14 dólares, né, mostrando a importância do investimento na primeira infância. Me lembro muito bem do professor Nóbrega comentando um trabalho que eles fizeram em Paraisópolis, né? Eles até no congresso nosso aqui de pediatria, na aula magna dele, ele fez uma pergunta interessante, né? Se a gente tinha noção de cada 100 crianças desnutridas, qual o percentual de mães desnutridas, né? E ninguém acertou, né? Começaram com 50%, abaixaram para 30%, para 10%, para 5%, para 2%. Na realidade, o percentual de mães desnutridas era 1,8%. 60% tinham obesidade ou sobrepeso. Então, mostrando que era muito mais a questão da epigenética, né, do meio ambiente, do ambiente que a criança vive. E hoje já tem muitos estudos mostrando a importância do estresse, né, no sentido do ambiente inóspito, né, da violência, dos processos de agressão, né, muitas vezes a violência intrafamiliar. E, acima de tudo, mais recentemente, os estudos mostraram, inclusive publicado no Lancet em 2016, falando da importância do cuidado carinhoso e sensível para com as crianças pequenas, para que elas se sintam bem. Veja que o estresse eleva o cortisol, isso atrapalha muito, né? Inclusive o desenvolvimento cerebral dessas crianças, o cognitivo, né? E hoje já se sabe que muitas alterações, né, distúrbios mentais nessas crianças futuramente tem muito a ver com o ambiente, né, inóspito, com o ambiente não acolhedor, e que hoje, enquanto pediatra, a gente tem falado muito da importância, por exemplo, do aleitamento materno, por causa dos ácidos graxos poliinsaturados, que são super importantes, o ácido dexaxanóico, o ácido araquidônico, e é muito rico no aleitamento materno, por mais que as fórmulas tentem mimetizar, mas não chegam perto, mas que o cérebro precisa tanto do alimento adequado, como também do afeto, né? E isso que eu queria, Cláudio, que você comentasse um pouco mais, porque eu entendo nessa sua pesquisa, que a impressão que eu tenho é que tudo isso tem a ver com a falta do afeto, a falta do acolhimento, e que vários estudos mostravam que a pior coisa que tem para uma mãe, para uma criança, é ter uma mãe depressiva, ter uma mãe num ambiente de estresse tal que ela está tão ocupada com tantas coisas, em especial as mães solo, né, que tem uma série de tarefas, de compromissos, e que cuidar do seu bebê acaba sendo mais um peso, né, e que muitas vezes são muitas as crianças que ela tem que cuidar da casa, e que a ausência de um apoio familiar e do apoio da família ampliada, que é a família, inclui inclusive os vizinhos, a vizinhança, que a gente relembra a importância do artigo 207 da Constituição Federal, que diz que é a obrigação da família, da sociedade e do poder público garantir todos os direitos dessa criança, inclusive o direito à vida, e proteger de toda forma de violência. O Estatuto da Criança também fala nisso, na importância de a gente garantir não só o nascimento adequado da criança, como seu desenvolvimento sadio e harmonioso. E aí, nessa lógica, eu queria, Cláudio, que você comentasse mais alguma coisa nesse aspecto. Eu concordo com as coisas que você colocou, acho que realmente é por aí. A proposta, né, desse trabalho, dessa série de pesquisas, foi, vamos dizer assim, ter algum modo de fazer a intervenção que fosse mais específico, né? Assim, dizer que a gente conversando e tudo o ambiente inóspito, a falta de afeto, né? Eu acho que é uma coisa intuitiva, de certa forma, que a gente precisa saber que, né, que uma criança necessita para que se desenvolva, para que cresça, para que não seja bem nutrida, né? Mas a questão aí é você ter uma coisa, vamos dizer assim,
baseada em evidência, né? Usando a terminologia que está vigorando atualmente, que é assim, que tem isso, e que tem jeitos de você mexer que você consegue controlar isso, diminuir isso. Né? Se você identifica que é a mãe que tem transtorno, e que além de ter transtorno ela é incapaz, que além, né, de ser incapaz de transtorno ela não tem apoio social. Então você vai juntando vamos dizer assim, os itens, e você consegue montar uma intervenção que leva em conta todas essas coisas, né? E isso aí se transforma em alguma coisa que ela é passível de ser utilizada em larga escala, né? Se propõe, então, um jeito de você intervir que, se for feito seguindo aquela receituário, vamos dizer, você vai conseguir um resultado melhor do que se você realmente não tiver um manual detalhado. É, é uma coisa que é como a psicoterapia. Né? A psicoterapia você tem que se dar bem com o seu paciente e fazer, né, discutir com eles os problemas e tudo. É isso. Mas para você se tornar um bom terapeuta, né, na minha opinião, que estudei isso, é que você precisa fazer um estudo, quando você estuda lá as técnicas de escutar, de responder, de interagir, e tem 1000 escolas, né, cognitivo-comportamental, psicanalítica e outras mais, e cada uma acaba sendo apropriada para um certo tipo de problema e tudo. Basicamente é isso, é tentar transformar isso que você disse em alguma coisa que seja quantificável, colocável no papel, transmitida, ensinada, aprendida, usada. Né? É isso, acho que é. Cláudio, eu queria fazer uma consideração. Em primeiro, dizer que durante a sua exposição eu perdi a conexão e agora que eu consegui voltar, então pedi desculpa por isso. E a segunda coisa, Cláudia, eu fiquei pensando como a gente acaba, talvez por motivos políticos, minimizando essa influência. E nesse sentido, eu queria saber, porque é uma impressão que eu tenho, talvez uma hipótese, que se forem estudados as crianças com obesidade, provavelmente essa influência será ainda mais marcante do que a da desnutrição. Eu queria saber a sua percepção a esse respeito. Sem dúvida. Ao longo do tempo, aí, conversando muito com os nutricionistas, com os nutrólogos e tal, eu me dei conta que muitos das crianças que talvez no passado fossem desnutridas, agora têm obesidade mórbida, né? Ou obesidade exagerada, sei lá, e em decorrência dos mesmos problemas, né? Da questão da falta de afeto, das coisas que o Cláudio Soriano estava mencionando, e que levam realmente à obesidade. Atualmente, dizem que os índices de obesidade estão maiores do que os índices de desnutrição nessas populações. Ou pelo menos, sei lá, tão grande quanto. Né? Porque se você der a oportunidade, o sujeito vai se encher de alimentos inadequados, tudo, porque
se ele fosse bem desenvolvido emocionalmente, né, ele iria comer aquilo que o satisfaça e não iria usar o alimento para se empaturrar e para fugir da tristeza, das condições de vida que ele vive, daquela mãe depressiva, etc. Né? Eu concordo, sim. Concordo. Obrigado, Cláudia. Acho que a Silvia quer perguntar alguma coisa, Cláudia. Sim. Boa noite. Eu fiquei com algumas dúvidas, quer dizer, tudo isso levantou uma série de coisas. Primeira, se houve estudos fazendo comparação com mães tratadas, né? Fazendo comparação entre o estado das crianças de mães doentes e o estado das crianças de mães tratadas. E me ocorre também uma outra questão. Quer dizer, tudo isso estou sem dados para isso. Certo. É uma questão enfim, de vivência, né? De vivência na clínica. Quanto dessas mães também não sofreram de desnutrição nessa fase, nessa etapa da vida, que é uma etapa fundamental para uma boa constituição cortical, enfim, cerebral, em geral, cognitiva. Uhum. Quantas dessas mães, na verdade, não são deficientes do ponto de vista intelectual, né? A gente, às vezes, não pode dizer. Quem tem vivência em ambulatório vê isso, né? A capacidade de compreensão, a capacidade, a questão educacional. Então, essas mães não estariam reproduzindo, na verdade, a mesma coisa que aconteceu com elas, não, enfim, de uma maneira automática, por ignorância, por falta de informação, por falta de capacidade intelectual para entender a situação. Todo um conjunto de dados, além da questão da psicopatologia da mãe, quer dizer, uma questão nutricional da própria mãe, da sua infância, educacional, quer dizer, somadas à questão da psicopatologia da mãe. Quer dizer, me parece que o problema levanta uma pontinha, né, da questão. Sim. A questão psicopatológica da mãe, mas ela, na verdade, pode estar muito mais afetada com outros fatores. Da maneira como essa criança está sendo afetada pela falta de atenção, pela falta de nutrição adequada, pela questão econômica que não oferece uma nutrição adequada, a questão informação que hoje a gente vê e dá esses quadros de obesidade infantil e de jovens, porque a gente, na nossa faixa, nós testemunhamos isso, né, das crianças obesas, e hoje vemos essas crianças como adultos obesos, né? E tem a ver com uma questão educacional, a questão do marketing desses alimentos, dessa industrialização de alimentos, e que as pessoas têm mais facilidade hoje, têm menos miséria, tem as bolsas, Bolsa Família, bolsa isso, bolsa aquilo. Então, eles têm acesso a coisas industrializadas, que são da pior qualidade, a gente sabe. Se você tiver uma boa educação, você consegue usar de uma maneira adequada. Mas se não tem uma boa educação, uma boa informação, vai se alimentar de biscoito recheado, iogurte, dessas coisas. O que o pessoal faz? Antigamente, havia um consumo enorme de
uma coisa chamada creme, eu não me lembro, creme de... Era uma coisa que se usava muito na nutrição da criança, mas era um carboidrato puro. Chamava creme de ouro, creme de não sei o quê. Era um carboidrato. A criança ficava redonda, né, gorda e subnutrida. Desnutrida, não tinha proteína, não tinha vitaminas, não tinha, enfim, não tinha componentes que a gente tem na alimentação, né, normal, na alimentação não industrializada. Então, eu acho que seria muito... Essa questão é super complexa, né? Ver qual é a situação cognitiva dessas mães, além da mental, né? Além da depressão, da falta de apoio emocional que elas têm, apoio social, abandono, a incidência de mãe solteira, é um emaranhado de agravos que se combinam, que fazem uma população que eu acho que é muito deficiente do ponto de vista intelectual. E a isso se soma um colégio de péssima qualidade, a gente acho que nós estamos roubados. Nem com 100 anos se corrige. Mas, enfim, isso não está diretamente ligado à pesquisa. Eu queria saber se havia estudos pontuais também ligando essas coisas. Quer dizer, como é tratada, como que fica, como é que agravos as mães tiveram na sua primeira infância, por aí. Sei. São muitas perguntas, né? Não é uma pergunta só, mas a questão da desnutrição da mãe, eu acho que... O som estragou. O som ficou ruim? O seu microfone acho que deu um problema de contato. Estão me escutando ou não? Agora está bom. Hein? Melhorou? Ok, está tudo bem. Tá. Uma partezinha da sua pergunta, o Cláudio Soriano lembrou o professor Nóbrega, quer dizer, a porcentagem de mães de desnutridos que são desnutridas ou que foram desnutridas é menos que 2%. Eu lembro do professor Nóbrega falar isso. A questão do nível mental não foi referido que haveria, vamos dizer assim, tantas pessoas com deficiência mental assim. Inclusive, o número razoável delas tem escolaridade, tem trabalho, enfim, tem demonstrações de que não são deficientes. Deve ter uma parte que é deficiente, claro, mas eu diria que é uma parte pequena. Eu não tenho dados estatísticos para mostrar isso. É só uma questão de verificar como elas são, né? O estado depressivo, é esse que é a questão. É um estado que pode comprometer de uma forma que a pessoa se comporta, que é o que foi hipotetizado, né, como deficiente, porque ela não se interessa pelas coisas, está alheia ao que dizem a ela para fazer com a criança. Então, por exemplo, mesmo essa parte muito bem lembrada da alimentação muito ruim, que muitas delas dão à criança, né, tem a ver com o que ela quer que a criança não chateie, né? Então, se é atraente para a criança comer aquelas porcarias que vendem por aí, se ela tiver dinheiro, ela vai comprar para
não chatearem ela. O que mais que foi a sua questão? Sim, a questão das mães tratadas. O problema é que nesse nível socioeconômico-cultural, pouquíssimas mães são tratadas. Eu acho que é próximo de zero. Se imaginar que se o tratamento for fazer uma psicoterapia, é uma coisa extremamente rara, né? Você ter alguém da classe D e E fazendo terapia, né? Não é oferecido. Aliás, agora eu estou participando de trabalho que estuda isso e que realmente não existe tratamento adequado nem para as crianças, nem para as mães, do ponto de vista mental, né? Então, eu acho que tem outras perguntas que a senhora fez que eu não me recordo, mas do que eu me recordo, acho que é isso que eu teria a dizer. Cláudio, eu queria aproveitar e comentar o seguinte: não existe solução simples para problemas complexos, né? Sim. Geralmente, quando elas aparecem, elas são falsas, né? São enganadoras. O que a gente vê é que é um contexto de situação. Por exemplo, a gente vive uma sociedade que coloca um peso muito grande à mulher, em especial à mulher-mãe, né? Uma responsabilidade que não é somente dupla, é tripla, é quádrupla, né? Multiplicado por uma exponencial enorme. Então, o que a gente vê isso claramente, metade dos lares brasileiros são chefiados apenas por mulheres. Apesar de que a metade ela manda, mas o que a gente brinca muitas vezes, mas que a realidade dos fatos é que muitas mães vivem uma situação de estresse tóxico, né, com a sobrevivência, com o dia a dia, e que, em especial, famílias que moram em situações vulneráveis, em situação de vulnerabilidade, é uma situação muito complicada, né? E que muitas vezes essa situação de vulnerabilidade funciona como se fosse um gatilho, né? É aquela história, né? Eu posso ter uma história familiar de obesidade, de hipertensão, de diabetes, mas se eu tenho um ambiente epigenético, né? Uma situação favorável, atividade física, dormir, como a OMS fala, dormir bem, comer bem, me exercitar bem, eu posso, inclusive, do ponto de vista genético, inibir, né? Digamos, o fenótipo, né? Inibir a aparência física de algo que até eu tenha geneticamente uma chance de desenvolver. A mesma coisa com relação aos transtornos mentais, o que a gente vê, e que, por exemplo, foi feito um estudo muito interessante, né, pela Universidade de Harvard, onde, com a queda do ditador socialista lá na Romênia, foi o que aconteceu? Eles encontraram mais de 170 mil crianças entregues, distribuídas em vários orfanatos enormes, onde muitas vezes famílias de baixa renda eram estimuladas a deixar as suas crianças pequenininhas nos orfanatos para garantir, pelo menos, alimentação, vestuário, ou seja, ela tinha um monte de coisa, mas não tinha o mais importante, que era o afeto. E muitas desenvolveram déficit de hormônio de crescimento relacionado à baixa estatura, aumento de cortisol, ou seja, situações que, inclusive com atrofia cerebral, com paralisia cerebral, com distúrbios ocular, e isso era muito grave, somente se isso acontecia nos primeiros 3 anos de vida. Então, eles encontraram crianças que tinham 6 anos que pareciam ter tamanho de 4, crianças de 10 anos que pareciam ter 6 anos, entendeu? Então, isso tem uma interferência muito grande. O que a gente vive hoje, uma situação de invisibilidade dessa situação onde as crianças são praticamente abandonadas, né? E o que a gente vê isso, também a gente vê isso na classe média. Você vai para qualquer restaurante, você vai ver são os pais conversando entre eles, ou vendo celular, e os filhos tudo quietinho, mexendo no celular. Ou seja, na fase precoce, a criança precisa de interação, ela precisa, a criança gosta de gente. Ou seja, até ela se alimentar bem, claro, precisa ter o alimento, mas precisa ver o estímulo para que essa criança se alimente adequadamente, que haja uma presença maior dos pais. Então, todos os trabalhos mais recentes falam da questão da parentalidade, ou seja, de
ter a presença física, né? Presença constante da família. E eu vejo que o estudo da Sociedade de Pediatria falou das 5 pontos mais importantes de deixar as crianças felizes, era estar com os avós, e na prática os avós têm uma presença mais importante atualmente, ter uma refeição em família, estar com a mãe, brincar com os irmãos. O pai ainda conseguiu chegar no 5º lugar, né, do pódio. Mas a gente vê isso claramente, a importância, né, enquanto pediatra, a gente vê isso, a importância desse vínculo afetivo, que isso vai favorecer muito para que essa criança desenvolva a sua capacidade plena. E além do combustível, que é o alimento adequado, né? Infelizmente, há toda uma indústria, né? Aí, no sistema que a gente vive hoje, que o lucro está acima de tudo, e que as famílias vulneráveis estão muito mais propensas, né? Assim, na nossa época de moleque, a gente via Kwashiorkor, que eram aquelas crianças que na língua gadigana quer dizer, desde o primeiro filho quando chega o segundo, ou seja, a criança perdia o peito, né? E começava a comer alimentos ricos em carboidrato, a insulina não caía, não havia uma adaptação metabólica adequada. E o que a gente observa hoje também é, de novo, as populações de baixa renda tendo muito alimento inadequado, rico em carboidrato, né? E existe a fome oculta, né? A fome de micronutrientes importantes. Isso tudo tem um fator mais agravante, a situação do estresse tóxico, que interfere no desenvolvimento dessa criança. São muitas questões, muitas variáveis que tornam a criança cada vez mais suscetível ou à obesidade ou à desnutrição, né? É uma realidade, infelizmente, nossa. Eu queria fazer mais uma consideração, Claudinho. Eu concordo com tudo o que todos os colegas disseram, principalmente com o Cláudio, que mostrou uma aula tão, eu diria até inusitada e brilhante ao mesmo tempo, porque é um assunto que praticamente não se fala. E eu queria dizer que, lamentavelmente, vários colegas me informaram pelo Zap que tentaram entrar na aula e não conseguiram. Eu vou procurar saber depois o que foi que houve com a plataforma. Então, foi uma pena, mas essa aula vai ficar gravada e vai poder ser acessada depois no nosso YouTube. Então, eu queria, quando os colegas vissem essa aula, já aceitar as minhas desculpas, porque houve algum problema técnico, eu não sei exatamente qual foi, mas era só isso. João, então, eu devolvo a palavra ao Cláudio Miranda aí, para as considerações finais aí. Eu queria agradecer mais uma vez ao Fernando, agradecer ao Cláudio também pela sua coordenação aí, agradecer a todos os que estão presentes e aqueles que forem assistir também, antecipadamente eu agradeço a atenção, e dizer que eu estou muito feliz de ter aceito, de estar aqui, podendo conversar com vocês. Foi muito bom. E eu espero que tenha sido de alguma utilidade a nossa conversa. Muito bom. Uma boa noite para todos. Uma boa noite, mas antes eu queria dizer, Cláudio, que de fato essa aula sua, ela veio ao encontro dos princípios do nosso grupo, que é estudar todos os assuntos relacionados ao cérebro sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de censura. Então, é bem-vindo o assunto, é um assunto extremamente importante. A Silvia apontou uns aspectos também muito interessantes, e eu tenho certeza que vai ajudar a abrir os olhos das pessoas ao longo de todo esse nosso país, porque pessoas de vários estados assistirão. Então, obrigado ao Cláudio Soriano, meu amigo aí de várias décadas, e, enfim, não sei se o Cláudio quer falar alguma coisa ainda. Tranquilo. Só agradecer. Meio de última hora, mas estamos aí. Então, tá bom, pessoal, olha, boa noite a todos, obrigado. Obrigado. Obrigado, e foi excelente.